Muito boa noite, telespectadores da Record News. Hoje é segunda-feira é dia do Conexão ND. Hoje, com mais um convidado especial. Temos a honra de apresentar aí o doutor Enori Barbieri, uma das maiores autoridades em agropecuária e agricultura aqui no estado de Santa Catarina e no Brasil. Médico veterinário formado pela Universidade Federal do Paraná, vereador em Xanxerê em 2 mandatos, vice-prefeito de 2004 e 2008, presidente do Sindicato Rural de Xanxerê durante 25 anos, larga experiência, secretário da Agricultura de Santa Catarina no governo Pavão em 2010, presidente da SIDASC durante 8 anos, de 2011 a 2018, diretor da Associação Brasileira de Produtores de Milho e vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina. Doutor Enori Barbieri, agradecendo antecipadamente aí a pronta atenção do senhor e nos acolher aí com esse convite para participar desse programa. É um prazer recebê-lo aqui no Conexão ND. O prazer é todo meu, da Federação da Agricultura. Boa noite a todos e à disposição. Maravilha. A pauta é grande e os 40 minutos não serão suficientes para esgotá-la, mas vamos ver. Primeira questão é a seguinte, as consequências da invasão da Ucrânia já sentidas no setor agropecuário catarinense. Bom, as consequências da invasão foi mais um capítulo naquilo que começou na pandemia. Na verdade, os problemas, eles são oriundos da pandemia. A pandemia, para a gente lembrar, o setor do agro foi um setor beneficiado pelo governo federal que permitiu que os produtores pudessem continuar seu trabalho, logicamente, senão faltaria comida. E foi um ano muito bom. Aquele ano o governo liberou recursos aí para mais de 70 milhões de brasileiros e esses recursos oportunizaram muita gente comprar comida. Isso fez com que aquele ano a rentabilidade do setor fosse bastante grande. Mas depois as coisas começaram a se acumular, porque a pandemia desorganizou o setor produtivo de insumos. E isso só veio à tona praticamente lá quando iniciou o processo da invasão da Rússia, já nas questões políticas locais, onde a Lituânia trancou a saída do porto, que a Bielorrússia, junto com a Rússia, tiravam por ali o potássio, a ureia, e o preço aqui no Brasil dos fertilizantes tiveram alta de até 300% com falta de produto. As moléculas dos produtos químicos da China começaram a faltar por conta de fretes marítimos e os preços aqui dentro começaram a subir. Então foi a pandemia que desorganizou a questão de toda essa falta e aumento de insumos do mundo inteiro, gerando inflação no mundo e fazendo com que os produtos agrícolas, principalmente as commodities, subissem muito. E aí veio o resultado da inflação brasileira, que ela foi muito maior nos produtos agrícolas do que a inflação do 11% que a sociedade sentiu. Mas os problemas maiores vieram associados a uma grande seca no sul do Brasil há 3 anos, vieram associados a uma crise econômica brasileira, onde os recursos que não foram gerados, porque praticamente o PIB não cresceu, mas a transferência de dinheiro do setor privado, da classe média, principalmente para o setor público, através de impostos, é brutal e não se viu nenhuma medida assim emergencial que fosse estancar essa transferência, tirando a renda das famílias de comprar produtos agrícolas, que hoje, resumindo para depois detalhar, nada mais é do que a condição do mercado interno aceitar os novos preços agrícolas pelos seus novos custos. Quem produz para o mercado interno brasileiro está afadado a ter sérios problemas econômicos, porque o seu custo de produção subiu muito e o mercado não aceita. Aqueles que conseguem exportar produtos agrícolas através dos produtos do agro ainda se mantêm, porque exportam em euro, exportam em dólar, e isso transforma 5 vezes mais e dá para fazer um equilíbrio. Agora, a gente nunca pode esquecer que o grande mercado é o mercado interno de 200 milhões de consumidores. Aí é um exemplo simples, a gente produz 4,5 milhões de toneladas de carne suína e a gente exportou ano passado 1,1 milhão, se pensa em exportar esse ano 1,3 milhão, mas 3 milhões e pouco é mercado interno. A gente produz 13 milhões de toneladas de carne de frango e a gente exporta 4,5 milhões, 5 milhões. Os outros 8 é mercado interno. A gente produz 10 milhões de toneladas de boi e a gente exporta em torno de 2,5 milhões, 3 milhões de toneladas. O restante é mercado interno. Então a gente não pode desprezar o mercado interno. Agora ele está desarrumando toda a economia. O setor de produção não aguenta mais. O senhor reconhece que o governo federal teve ações positivas, criativas,
para dar atendimento aos empregados, para evitar desemprego em massa e também ao setor agrícola. Foi positivo. Mas não ficou atento a essa questão tributária, essa voracidade tributária, é isso? Olha, é muito triste você ouvir um governante, tanto municipal, estadual, federal, dizer que arrecadou mais, que os cofres vão bem, que o governo tem dinheiro. E quanto à geladeira, que foi um termo usado por você, de uma família está vazia. E isso é muito triste. O governo federal não se percebeu dessa transferência brutal de dinheiro do privado para o público. E o privado não tem mais como bancar esse custo. Então nós temos setores em Santa Catarina que estão seriamente afetados por essa questão. A suinocultura, que não é exportadora, nós temos aí 6, 7 frigoríficos em Santa Catarina, grandes empresas, grandes frigoríficos que exportam. Até diria mais um pouco que isso. Mas aqueles quase 200 que temos que não exportam, de mercado interno, que compram o produto aqui dentro para vender aqui dentro, eles estão matando o produtor de suína, por exemplo, e amanhã depois quem vai morrer são eles, porque eles não vão ter a matéria-prima. O produtor de suíno está abandonando a atividade, são números de hoje. Para produzir um suíno custa R$ 8,00 o quilo. Para você vender, você está vendendo a 5. É vida curta. Essa é a razão da crise, então, da suinocultura? Essa é a razão da crise da suinocultura, que antes desse desajuste de preço, sem a inflação do ano passado, você vendia um quilo de suíno a 6, 6,50 o quilo, e você tinha um custo de produção de 4 a 5 reais. Hoje você tem um custo de produção de 8, todo tecnificado, de 8 a 9, que é o custo das próprias empresas, e esse produtor de suíno está vendendo o seu animal, semana passada, na região de Baixo Norte, a 4,70. Me diga uma coisa, presidente, esse aumento do custo foi o quê? Foi ração, foi milho, foi... Esse aumento de custo é reflexo de uma safra de milho brasileira ano passado, que era prevista de 110 milhões de toneladas e se colheu 88 milhões de toneladas. Bom, o que a gente faz com a safra brasileira? Nós precisamos de 75 milhões de toneladas para o mercado interno, para a produção aqui de vários subprodutos. Nós exportamos 30 milhões e ano passado a gente consumiu 7 milhões em etanol. Então a gente exportou os 30, a gente precisou dos 75 e a gente fez o etanol. Tanto que estamos importando milho. Agora vamos para o quadro mais grave, Santa Catarina. Santa Catarina precisa hoje de 7 milhões e meio de toneladas de milho. O ano passado era para produzir 2.700, produziu 1.700. Teve que importar 6 milhões de toneladas. Este ano, Santa Catarina vai continuar nos 7 milhões e meio de toneladas de necessidade e produziu em torno de 1,5 milhão, 1,7 milhão, porque tivemos seca ano passado, tivemos secas esse ano. Bom, faltou milho em Santa Catarina, faltou no Brasil, está se trazendo milho do exterior. Vamos ter uma safra de milho que vai iniciar a partir de julho, que é a safrinha, que está prevista e está correndo bem o clima, 90 milhões de toneladas. Se nós colhermos os 90 milhões de toneladas a partir de julho, nós vamos ter produto. Agora, diria você que é preço internacional, porque no mundo vai faltar uns 50 milhões de toneladas do que o mundo precisa. O mundo produz 1 bilhão e 100 milhões de toneladas e vai ter falta de 50 milhões de toneladas. Nós só vamos sair dessa crise chamada milho lá no mês de novembro, dezembro, está plantando a safra americana agora, de milho, e a safra americana está prevista para 400 milhões de toneladas, a maior safra de toda a história. Se isso for verdade, que o clima permitir, a gente lá no mês de novembro não vai mais ter problema de milho. Agora, o problema da guerra. A Ucrânia é o quarto produtor mundial de milho. A Ucrânia produz 35 milhões de toneladas para exportação. Ela abastecia toda a Europa, mais a Inglaterra, aquela região ali, e 8 milhões para a China. Com a guerra, quem planta milho na Ucrânia são as trades americanas, porque as terras ainda são estatais desde o tempo da União Soviética, são as melhores terras do mundo, terra preta, férteis, terras de primeira. É aquilo um sonho de cada agricultor. Mas essas trades abandonaram a Ucrânia em função do conflito e esse milho da Ucrânia não era transgênico, era o que abastecia a Europa. A Europa ficou sem milho, a Europa já fez normas, leis novas, tirando todas as exigências de transgenia. Agora o milho, e vieram buscar milho na América do Sul, inclusive o Brasil, janeiro e fevereiro, aumentou muito as exportações de milho brasileira
para as traders cumprir contrato com a Europa. Sim, mas se falta milho aqui, agora vai faltar mais ainda. Mas agora vai importar mais. Mas a guerra comercial... O mundo é globalizado comercialmente. O mundo é mãos abertas. Então, a própria Alemanha, veja bem, Macis, que é muito exigente em meio ambiente e algumas coisas assim, com toda razão, resolveu abrir todas as normas, quem quisesse plantar em áreas de reserva ambiental, áreas protegidas, áreas não sei o quê, porque o momento é segurança alimentar. Mas a pandemia começou a mexer nesse setor agro, quando as empresas que não os países que não produziam alimentos, esses países correram comprar alimentos do mundo todo. Desorganizou, o Brasil não previa exportar todo aquele milho ano passado. Mas o grande problema nosso foi a estiagem, a seca. Então, esse setor milho, que é o responsável de criar um suíno é feito e um frango, 70% de milho e 30% de soja. E a soja é outro fator que esse ano nós tivemos essa seca do sul, que tirou 20 milhões de toneladas, o Brasil ia colher 145 milhões de toneladas, maior produtor do mundo, perdeu 20 milhões pela estiagem, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, parte de São Paulo, a Argentina perdeu mais 15, produz 50 milhões, o Paraguai produz 15, perdeu 5, então 40 milhões de toneladas de soja foram perdidas, tanto que o preço saiu aí, era 90, foi para 150, e com o conflito agora, todo mundo correndo atrás da soja, está na faixa dos 200. Houve uma queda agora por conta do dólar, não que a soja caiu o preço internacional, o dólar caiu, como você vende em dólar, caiu um pouco esse produto, mas esse produto também vai faltar no mundo e vai depender da safra brasileira, que ainda é 125, previsão, e depois a safra americana. Então nós estamos na mão dessa produção de frango, de suíno, de leite, de tilápia. Semana passada, na região de Rio Fortuna, Rio Sul, um grande produtor de pescado, uma atividade nova de tilápia, de filé, mas 1 quilo de tilápia está sendo vendido a R$5. Os R$5 para um produtor que produziu 10 meses aquele produto, achou que foi uma grande produção, safra cheia, é o custo da ração. Então a ração está fazendo com que as carnes, você não consiga mais transferir o preço de produção para o consumo. Tanto que aqueles que produzem carnes nobres, que tinham um valor agregado muito alto, o consumidor correu. Então, em Santa Catarina, que tem um projeto todo de carnes nobres, está se inviabilizando porque você não acha mais consumidor. O povo está comendo carne de segunda, carne de terceira. O senhor falou da globalização, que é um problema grave para todo mundo, né? Principalmente para o Brasil. E o dólar, hoje eu vi a cotação do comercial, estava 4,80 mais ou menos. É ruim para o exportador, certo? E para o importador, para o produtor, é bom o dólar baixo? Não, todo insumo agrícola, ele é basicamente caso dos fertilizantes. O Brasil importa. 85% do fertilizante é importado, o cloreto de potássio 95%, está se buscando, só para ter uma noção, você fala muito em falta de cloreto de potássio, que a Rússia e a Bielorrússia juntas mandavam mais de 30% para cá. Tem uma mina no Amazonas que está há 12 anos trabalhando com a licença ambiental, e essa mina vai produzir 30% da nossa necessidade. Mas há 12 anos que ela não consegue a licença ambiental para operar. E o custo dessa operação, a mina, é de 2 bilhões e meio de dólares. É uma empresa canadense que produz isso no Canadá e está tentando abrir essa mina aqui no Brasil. 12 anos. 12 anos. Isso também. E as minas brasileiras, lá dos 5%, estão em final de produção, que é lá em Sergipe, e isso vai acabar amanhã ou depois. Então, a nossa dependência do fertilizante, ela não é de um dia para outro. Esse plano que o governo soltou agora, Plano Nacional de Fertilizantes, é para poder, aqui 30, 40 anos, ter 30, 40% da nossa necessidade. Tanto que a ureia, que é os nitrogênio, fertilizante é feito de três insumos, que é o nitrogênio, que é feito aí basicamente de gás de petróleo, a ureia, as amônia, é o potássio, e o fósforo. O fósforo, Marrocos produz para todo mundo, preço bom, competitivo, ninguém consegue combater. A ureia é gás de petróleo, nós temos uma fábrica que era da Petrobras aqui no Mato Grosso do Sul, com o gás da Bolívia, foi vendida para os russos estão trazendo aí, vão dobrar a fábrica, que vai atender 5% da nossa necessidade. Mas ureia tem, os Emirados Árabes, os árabes têm, agora se o Brasil vai aos Estados Unidos pedir licença para poder continuar trazendo
os fertilizantes da Rússia, do Irã, que o Irã se colocou à disposição também de fornecer ureia a troco de milho, mas ele quer milho, que é um problema para Santa Catarina. Então, precisa uma licença dos Estados Unidos, porque com a sanção, aqui um pouco, os Estados Unidos é o nosso parceiro comercial, é o nosso segundo parceiro, capaz de criar problema. Então, o Brasil, através de Itamaraty, está buscando uma conversa para resolver esse problema. Presidente, 12 anos para conseguir uma licença ambiental para um produto essencial para a produção de alimentos é uma coisa absurda, é ridículo. Ele não é nem área indígena nem área protegida. Ela está a 10 quilômetros, até eu tive a oportunidade de ver uma palestra com essa empresa, sobre isso que está ocorrendo. Se acredita que agora, com o novo Plano Nacional de Fertilizantes feito, que está no Congresso, lá o projeto, agora as coisas se tornam um pouco mais ágeis. Mas isso tudo vai demorar, ela está a 800 metros de profundidade. Você tira 100 para aproveitar 35, depois tem que colocar de volta o que você tirou. E não é uma coisa tão simples assim, é toda uma estrutura de 2,5 bilhões de dólares a ser investido. Mas... Muito bem. Presidente, vamos falar então ainda, o público telespectador que nos honra com o prestígio da audiência, está acompanhando aí, estamos com uma aula magna, né, a respeito dos problemas da agricultura, da pecuária catarinense e também brasileira, e de alguma forma até mundial, porque está tudo globalizado. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e retornaremos em seguida com a presença honrosa do vice-presidente da Federação da Agricultura, o médico veterinário Enori Barbieri, autoridade mundial nessas duas matérias, que está conosco nesta noite dentro do seu Conexão ND. Na sequência temos muitos temas aí para analisar, a questão da estiagem, os problemas econômicos de infraestrutura que são enfrentados pelo oeste de Santa Catarina. Retornamos em seguida, logo após o intervalo comercial, lembrando que esta entrevista estará disponível na íntegra a partir de hoje no portal ND+, líder em audiência digital em Santa Catarina, e também nas redes sociais da internet. Até já! Estamos apresentando o seu Conexão ND. Hoje, com a honrosa presença de uma das maiores autoridades brasileiras em agricultura e pecuária, o médico veterinário Enori Barbieri. Entrevista que estará disponível no portal ND+, líder em audiência digital em Santa Catarina, e também nas redes sociais da internet. Doutor Barbieri, quais foram os setores mais castigados com esse problema da invasão da Ucrânia e também com a crescida questão da estiagem? Os mais graves? O mais grave foi a falta de fertilizantes, né, que abalou. Aí os preços subiram, além do que já tinham aumentado no final do ano pela questão da pandemia, né, da desorganização. E o mais grave é a questão do milho, porque afinal de contas esse milho que está sendo buscado aqui pelas traders que têm que cumprir contrato com a Europa e com a própria China, é milho da Argentina, é milho do Brasil, milho americano. Mas isso afeta quem? Agricultor, criador de aves, suínos? Não, isso afeta diretamente todo mundo, principalmente produtor de suínos, as indústrias que são produtoras de aves, que detêm toda a estrutura, produtor de ovos, muito parando em Santa Catarina, porque a população está se queixando do preço do ovo, mas se não subir o preço, vai acabar o ovo. Ninguém mais vai produzir ovo. Não tem como produzir o produto se não repassar o custo. Fica inviável. Fica inviável. Tem vários que já pararam. Então, o produtor de leite, o animal come ração, nós temos que mudar a forma de produzir leite em Santa Catarina, não dá mais para dar ração para vaca de leite. Muitos pequenos produtores estão abandonando a atividade. Quem não tem condição de produzir o alimento da vaca dentro da propriedade está abandonando a atividade. Nós tínhamos quase 70 mil produtores de leite, hoje nós estamos na faixa de 30 mil. Então nós estamos perdendo muito produtor de leite, produtor de tilápia, de pescado, tudo aquilo que come ração, aquilo está sendo não mais viável para o mercado interno brasileiro. Agora, a questão da estiagem. A pergunta que não quer faltar é o seguinte: não tem uma solução definitiva para a estiagem? Olha, nós não tínhamos noção do que é uma estiagem prolongada. São 3 anos seguidos, 3 safras afetadas por estiagem. Aquilo que acontecia no Nordeste parece o que está acontecendo em Santa Catarina, e do jeito que ela está sendo tratada, agora com umas políticas sociais, públicas um pouco melhor, mas é uma indústria da seca. Todo ano buscar caminhão-pipa para puxar água, para resolver o problema.
a gente não pode reclamar, se a gente for falar mundialmente, que nós temos problema de falta de água no Brasil, Santa Catarina. Afinal de contas, aqui nesse estado, chove de 1.500 milímetros a 2.500 milímetros por ano. Se a gente for olhar para o lado vizinho, Chile, um grande produtor agrícola, chove 200 milímetros. Se a gente for para a Europa, chove 700 milímetros. Se a gente for para Israel, for para Nova Zelândia. O que falta são ações de governo a longo prazo, com rúbricas próprias para fazer um sistema de estrutura que permita que isso não ocorra mais. Por exemplo, todo ano falta água para aviário, para chiqueiro, para produzir suíno, produzir leite, produzir tudo que é animal. Lá no oeste catarinense falta água. Esse ano chegou a faltar, na região de Campo Herê, água para beber nas propriedades rurais. Não tinha água nem para beber, secaram os poços artesianos. E você imagina ter lá 10 mil suínos, 500 vacas bebendo. Desculpa a minha ignorância, e uma transposição do Rio São Francisco para Santa Catarina não tem uma possibilidade? Qual é a solução? Barragem? Não precisa trazer transposição. Água nós temos. Nós temos rios. Falta? O que falta são estruturas, por exemplo. Embaixo de Santa Catarina tem um aquífero Guarani, sim. que furando 600, 700 metros, você tem água permanente. E aí vamos ser práticos. Não tem nada de contaminação. Água sai, água não entra. Então tem um aquífero que algumas prefeituras estão fazendo isso, fazendo poços profundos, fazendo rede de água para o interior. Você resolve todo o problema da água animal que você precisa. Não precisa mais estar puxando água todo ano. Esse ano parou-se muitos criatórios de aves e suínos. As indústrias não alojaram mais animais porque não tinham água para você dar. O que isso ocasiona? Prejuízo ao produtor, porque ele não produz, ele tem financiamento para pagar. Então essa foi uma atividade muito forte. Aí nós tivemos a quebra da safra de silagem de milho. Em Santa Catarina a gente planta 700 mil hectares de soja, 300 mil hectares de milho e 200 mil hectares de milho silagem, que é para dar comida para as vacas no inverno. Nós somos um estado pequeno, nós não temos muita área para produzir grãos aqui. A gente produz 3% do que o Brasil produz de grãos e não tem muita área. Mas o que a gente faz é, se a gente tivesse condições, no sul do estado esse ano, na semana passada eu estive lá nessa região de Braço do Norte, que é Rio Fortuna, eles colheram 80 toneladas por hectare de milho silagem. Com a seca a gente colheu 7, 5, 10, mas agora choveu bem nessa região, eles não têm problema da alimentação dos animais. Mas isso quer dizer, milho silagem é uma área pequena, não é uma área grande. Se você tivesse uma estrutura de irrigação, tu colhia isso todo ano, você acabava com a seca, você tinha comida para as vacas, você tinha água para os animais. Então o que falta é uma política pública, que todo mundo se envolva, municipal, produtor, estado, governo federal, com rúbrica orçamentária, não com sobra de orçamento, que normalmente a agricultura utiliza sobra de orçamento, e que você possa estruturar esse estado. Esse estado tem tudo para crescer muito, para resolver seus problemas. E de quem seria a responsabilidade por esta iniciativa? A quem cabe? Quem cabe principalmente aos líderes e aos governantes, que afinal de contas são as pessoas pensantes desse estado. Sim. Os agricultores fazem sua parte, reivindicam, mas podem participar. Eu acho que nós temos um problema de estrada, temos um problema do petróleo subiu um monte, o custo de produção subiu, o frete subiu. Tudo isso acaba sendo transferido, não para o consumo, para o produtor. O consumo não aceita. O produtor não tem opção, ele tem que aceitar, porque senão ele fica sem. Daqui a pouco estamos correndo o risco aí de aumentar o êxodo rural, de acordo? Com certeza. Isso você pode ter plena certeza que muita coisa está acontecendo, porque aqueles que não conseguem produzir vão se endividando e vão abandonando a atividade. E vão sucateando a sua atividade. Então, hoje já está havendo uma concentração de alguns produtos, uma concentração através de arrendamentos. Mas agora, aqueles que arrendaram as suas áreas, muitos dos que arrendaram não conseguem honrar os compromissos por conta da seca. Aí já não consegue pagar o arrendatário lá, que precisa receber. Nós temos inúmeros problemas econômicos voltados aí nesse meio. Só que é um estado ainda que não tem a cultura do seguro agrícola, apesar de estar disponível. Mas outros estados, aqui em Santa Catarina, no passado, o estado ajudava a patrocinar o seguro agrícola, agora não faz mais isso. Então, o prêmio do seguro é caro, ainda mais com o risco alto de estiagem que está sendo anunciado, laninha e outras coisas, fica muito caro. Então, é preciso ter mais proteção a esse setor, porque se a sociedade está se queixando dos preços agora,
Tu imagine se há uma debandada de produtores aí que não consegue produzir. De acordo. O senhor falou sobre estradas. O problema, além de tudo isso que o senhor está colocando aí, a realidade do setor agrícola catarinense é um risco para o futuro, inclusive, na minha opinião. Aí a questão da quem está exportando, a questão da infraestrutura. Moacir, eu vou te ser bem sincero e transparente. Se você for ao oeste catarinense, não vá de noite. Você não tem por onde ir à noite. Você vai ficar num buraco com o pneu furado. Existe um trecho que eu fiquei lá 1h30 esperando amanhecer o dia, entre Ponte Serrada e o Trevo do Irani, que é impraticável pelo volume de buraco. Quando amanheceu o dia, pensei que era eu que estava parado, tinha mais 4, 5 parados. Então, essa é uma estrada federal. Mas se você quiser fugir desse trecho, você tem que ir por Concórdia, Ceará e Chapecó. É a mesma situação. Terrível. Se tiver que fugir e ir pelo Paraná, está igual. Então, não sei o que está acontecendo. Desculpe falar, mas nos governos aí, nos últimos anos, a gente não via isso. Eu que mandei nesses 10 anos de governo mais de 1 milhão de quilômetros, você nunca ficou na estrada por problema de buraco. E isso voltou. Então, o oeste catarinense, que além de estar longe dos portos, longe do centro consumidor, agora sofre com um problema sério das rodovias, que isso encarece frete, porque acaba penalizando aí o custo do transporte com pneus e outras coisas, e é preciso que alguém enxergue isso. Afinal de contas, estamos reivindicando uma ferrovia que está lá agora em conversas, de ser privada, que você não consegue mais solucionar o problema de Santa Catarina se você não baratear esse milho que tem que vir lá de 2.000 quilômetros de distância, ou 2.000 quilômetros da Argentina, ou 2.000 quilômetros de lá, talvez um pouco do Paraguai agora com a nova ponte, que vai dar um pouco de vazão a mais do Paraguai, que tudo passava por uma ponte, porque o Rio Paraná também está seco, você não consegue tirar por barcaça. Então são problemas que têm que ser resolvidos. Rodovias em Santa Catarina, apesar do governo se vangloriar de cofre cheio, mas as rodovias estaduais têm muitos pequenos trechos que é uma vergonha. É uma vergonha, é porque as pessoas não andam nesse interiorzão aí que dá ligações à cidade, mas infelizmente você tem que escolher a rota e saber que horário você vai passar para não ficar lá. Então é preciso que os governos se conscientizem de criar uma estrutura de pelo menos uma operação tapa-buraco para dar condições que as pessoas não sejam penalizadas com custos maiores do que já tem no dia a dia, porque as estradas não permitem. Presidente, e também a nossa representação político-parlamentar não deveria estar mais em cima dessas questões graves que hoje atingem a agricultura, não? Olha, eu não sei, eu tenho visto aí várias e várias ações, mas eu tenho visto poucas manifestações contundentes dessas coisas todas. Nós temos um parlamento muito representativo de todas as regiões do Estado, mas parece que não há um eco que é necessário se resolver esses problemas. Eu tenho visto várias reclamações de vários parlamentares, mas parece que não há uma sintonância com o governo de se atacar algumas prioridades. Eu acho que, sinceramente, essas questões estruturais aí, se fala, mas as coisas parecem que não têm evoluído da necessidade que a gente precisa. O setor, como se posiciona em relação à questão da redução do ICMS? Que é uma matéria polêmica que vai ser votada provavelmente amanhã pela Assembleia Legislativa. Olha, eu volto a falar, essa matéria polêmica ela está mais ligada à parte de indústrias com o comércio. Okay. O nosso problema é muito maior do que esse. Sem dúvida. É aquilo que eu lhe falei da transferência de recursos de uma sociedade que está tirando o poder de compra do cidadão que trabalha, o cidadão de bem, que paga imposto e que está cada dia com menos dinheiro no bolso para poder fazer frente às necessidades. Eu acho que a questão do ICMS ela é muito mais profunda do que essa discussão que está havendo em cima de algumas coisas aí que vai encarecer um pouco ao produto ao consumidor, vai, mas não é uma coisa que nos atinge de cheio. Entendo. É uma coisa mais que a gente vai participar, mas eu acho que o que nós estamos reivindicando é uma coisa um pouco maior, que precisa dar condições que as pessoas produzam dentro de não você pagar para produzir, que você consiga, pelo menos, equilibrar. O deputado Milton Olmos, que tem uma posição radical a favor do setor agrícola e da economia em geral, e contra essa voracidade tributária, ele tem uma tese muito interessante. Ele diz o seguinte, inclusive no atual governo, quanto mais aumenta o combustível, para citar um exemplo claro, mais o governo vai faturar. Quer dizer, em 2021, o aumento da receita foi de mais de 800 milhões de reais só com o aumento no preço do combustível, ok?
E a fiscalização da Fazenda também tem interesse porque participa do produto. Não, mas o problema, se esse dinheiro que está sendo arrecadado, ou está sendo tirado de um setor e posto no outro, voltasse de uma forma estruturante para fazer aquilo que tem que ser feito... De acordo? De acordo, tudo bem. O problema é que grande parte desse dinheiro está sendo utilizado, não por questões políticas, mas para reposição salarial do funcionário público, aumento de funcionário público, mais não sei o quê. E amanhã ou depois, quando a crise bater nas portas do governo, as questões estruturantes vão estar na mesma condição. Mas os governos não deveriam, em todos os níveis, municipal, estadual e federal. O federal até que manifestou, de certa forma, esse entendimento. De ao invés de concederem a reposição ou concederem benefícios estruturantes, não deveria deixar, garantir a redução da cobrança tributária, exatamente para que o dinheiro não saísse do bolso do contribuinte? Bom, eu diria que eu fiquei muito triste quando eu vi meu IPTU corrigido lá por 11 não sei quanto %. Sabe, isso pesa no bolso porque a renda do trabalhador não é do mesmo trabalho, do mesmo volume. A renda do produtor não é mais a mesma, não é valor faturado, não está mais tendo... Ah, mas a soja está R$200 o saco. Mas e os custos, quanto estão? Certo. Os custos onde é que foram parar? Então, eu acho que o problema está havendo aí um desequilíbrio, que a reforma tributária proposta, não sei se vai corrigir isso, porque também já ficou velha. A gente está vivendo um novo momento de preços de inflação mundial. O Brasil está empobrecendo. Sabe, as pessoas estão empobrecendo, está separando as classes cada vez mais. Eu acho que isso vai trazer muito prejuízo ao agronegócio interno, que é o grande consumidor, porque as pessoas perderam o poder de compra. E isso, se não houver dinheiro e produção mais, você tem que reduzir a sua produção, porque você tem que produzir menos para tentar aumentar o preço, e as pessoas não têm dinheiro para comprar. Presidente, como eu falei no início, é pouco tempo para conversar sobre os problemas, o senhor que é a autoridade da matéria. Temos 1 minuto para alguma final consideração do amigo em relação aos problemas da agricultura e da pecuária catarinense. Olha, apesar de todos esses problemas, eu vejo esse estado como uma grande oportunidade. O mundo demanda e vai demandar muito alimento. Se tu olhar no mundo assim de dedo, lugares que podem suprir essa necessidade, está o Brasil. Sim. Todo mundo está correndo para cá. E todo mundo sabe do nosso potencial produtivo, desde que a gente faça o dever de casa e que tudo se una. E o Brasil não queira ser um país para ser competidor com China, com Estados Unidos em tecnologia, que nunca vai chegar. Ele tem todo o potencial de explorar aquilo que nós sabemos fazer, produzir alimento. E eu acho que essas oportunidades, se a gente enxergar isso como uma oportunidade, nós vamos sair disso tranquilamente, nós vamos equilibrar. Acho que o mundo, a pandemia está perdendo força, as questões de produção que eu falei de milho e soja, que são básicas para tudo que é produção de alimento, devem se equilibrar até o final do ano, e aí as coisas voltam um pouco mais ao normal. E a gente continua o nosso ritmo com mais conhecimento, mais inovação. Então eu quero dizer que não é só pessimismo, não. São momentos difíceis vivendo que precisam ser corrigidos. E aí, com certeza, corrigindo o que a crise está nos mostrando, a gente sai fortalecido. Doutor Enori Barbieri, foi um grande prazer, uma grande honra contar com a sua brilhante participação aqui no nosso Conexão ND. Um grande abraço, felicidades, agradecendo ao público telespectador que nos prestigiou até esse momento. Felicidades, boa semana e até a próxima segunda-feira. Saúde a todos. Boa noite.